glória a Deus, né, por mais uma oportunidade de estarmos juntos nesse propósito, de estarmos assim, ouvindo o Senhor, né? Nós temos assim que estamos passando um momento muito especial, né? A igreja, todo mundo está, as empresas, os trabalhadores, família, todo mundo assim está passando um momento muito especial, um momento de aprendizado, né? Então nós estamos assim retomando os cultos, estamos aí aprendendo aí um pouco os protocolos aí da reabertura dos cultos presenciais, né? Então hoje é um culto mais enxuto, mais compacto, mas glórias a Deus. Eu queria que você na sua casa, você que está aqui na igreja também, nesse momento que nós vamos iniciar esse culto, eu queria que você se colocasse em pé para nós fazermos um momento de oração, tá? Vamos colocar em pé, você que está na sua casa aí, com a sua família. Nesse momento, coloca-se em pé, curva a sua fronte e vamos orar. Eu quero orar, começar orando pela nossa nação. Pai, o Senhor é um Deus maravilhoso, um Deus tremendo. Eu sei que o Senhor está aí, o seu trono está no céu, mas seu pé está aqui na terra, segundo a tua palavra. Eu sei que o Senhor que está em todo lugar, o Senhor já percebeu tudo que está acontecendo aqui, o Senhor, tudo está no seu controle, Pai. Mas, Senhor Deus, nós precisamos do Senhor demais, nós precisamos da tua sabedoria, Senhor Deus, nesse momento, Senhor Deus, que os homens estão perdidos, as autoridades, muitos estão tentando, Senhor Deus, uma solução para toda essa situação da pandemia, Senhor Deus. Eu oro pela nossa nação, Senhor Deus, pela unidade dos nossos governantes, que haja um entendimento, Senhor Deus, que nós possamos fazer aquilo que seja necessário para evitar que mais pessoas venham, Senhor Deus, a óbito, Pai, venham a ser contaminadas por falta de uma orientação científica. Pai, nós sabemos que tudo isso, Senhor Deus, o Senhor tem mostrado para nós que é momento de aprendizado, é momento de nós sabemos, Senhor Deus, a ser obedientes. E aí, Pai, nós oramos, Senhor Deus, que haja, Senhor Deus, a unidade no nosso governo, que essa vacina tão esperada, porque nós sabemos, Senhor Deus, que enquanto nós não tivermos uma vacina eficiente, Pai, as nossas famílias estarão sempre em perigo dessa contaminação, Pai. Pai, nosso país está sofrendo tanto, todos os países, Pai, de uma forma geral, mas, Senhor Deus, nós precisamos da tua unidade, Senhor Deus, que os nossos governantes sejam unidos, Senhor Deus, os poderes legislativo, executivo, também, Senhor Deus, o judiciário, Senhor Deus, que haja, Senhor Deus, uma união de esforço. Nesse momento, Senhor Deus, faz cair por terra todos os conflitos que existem, que impede, Senhor Deus, que haja um esforço comum daquelas pessoas que têm o poder, que têm, Senhor Deus, a direção, têm, Senhor Deus, as condições de mudar essa nossa nação, de colocar esse país no rumo certo. Eu peço, Senhor Deus, tantas empresas estão padecendo, muitas empresas sendo fechadas, e são empregos que são sucumbidos, Papai. Então nós pedimos em nome de Jesus, olha, Senhor Deus, dá sabedoria, Pai, a sabedoria que vem do teu trono, que as pessoas tenham humildade para receber do Senhor a direção. Eu oro pelas famílias, Papai, as famílias que perderam renda, Senhor Deus. Papai, entra com as tuas providências, abre uma nova porta de emprego para esses lares. Haja, Senhor Deus, a tua provisão nessa mesa, Papai. Em nome de Jesus, eu te peço, Senhor Deus, não deixa faltar esperança, sabendo que o Senhor está no controle. E, Senhor Deus, que essas pessoas que tiveram uma condição de renda reduzida, Senhor Deus, que eles encontrem, Senhor Deus, a direção para a recolocação, seja nos negócios, seja num outro emprego. Papai, em nome de Jesus, eu oro pelos profissionais que trabalham, Senhor Deus, que estão expostos a essas contaminações, principalmente os profissionais da saúde, Senhor Deus. Guarda a vida deles, Senhor Deus, porque eles estão ali se submetendo, Senhor Deus, a situações de risco, como muitas outras profissões também. Guarda eles, Senhor Deus, aqueles que precisam se expor, que não podem ficar em casa, Senhor Deus, que tem que trabalhar, que tem que pegar uma condução
Senhor Deus, um transporte coletivo que tem risco, Senhor Deus. Guarda essas pessoas, papai. Papai, em nome de Jesus, eu peço agora pelas nossas famílias, papai, que haja, Senhor Deus, amor, unidade, que o Senhor poder venha, Senhor Deus, trazer para nós a tua direção, Pai. Nesse momento, Senhor Deus, nós somos como cegos, papai, tateando nas trevas, Senhor Deus. Nós precisamos da tua mão para nos guiar. Nós te pedimos, te agradecendo, porque nós sabemos que o Senhor é bom, Pai. O Senhor nunca nos deixou e jamais nos deixará, como nós cantamos. Tu és bom, tu és um Pai maravilhoso. E nessa noite nós queremos render a Ti, Senhor Deus, toda a nossa adoração. Colocar aqui para o Senhor, que a nossa confiança está no Senhor. Todas essas famílias que estão conectadas aqui hoje, que estão vendo essa ministração desse culto, Senhor Deus, espera em Ti, Senhor Deus, a direção para suas famílias. Pai, que haja, Senhor Deus, aqueles que estão caminhando por caminhos tortos, Senhor Deus, que haja arrependimento. E que nessa noite, Senhor Deus, como nós fazemos sempre, nós colocamos a direção desse culto para o Senhor. Que o Espírito Santo venha nos dirigir, Senhor Deus. Venha nos mostrar, Senhor Deus, a tua direção nas nossas vidas. Nós sabemos que Tu és bom, papai. Nós não temos dúvida nenhuma que o Senhor jamais nos deixará. Nessas horas tremendas de dificuldades, nós sabemos que nós podemos contar contigo, Senhor Deus. Vem falar conosco, nós damos plena liberdade ao Espírito Santo para revelar, Senhor Deus, para nós aquilo que Ele tem nessa noite, a mensagem que o Senhor tem que venha do Seu trono. Não seja eu o pregador, mas a Tua palavra venha do Teu trono, que seja, usa a mim, Senhor Deus, para que a Tua palavra chegue com entendimento, papai. Nós te agradecemos desde já, em nome de Jesus, amém e amém. Glória a Deus. Irmãos, hoje o Senhor nos deu a direção para trazer uma ministração da palavra. Como nós cantamos, né? Deus nunca nos deixou e jamais nos deixará, porque Deus é bom, né? Deus é tremendo. Então, quando nós falamos aqui, né, nesse momento todo, de tanta gente assim, como você tem falado, ninguém tem certeza de nada, ninguém sabe exatamente como vai ser o amanhã, mas nós sabemos que nós temos um Deus zelando por nós, e isso nos dá força para a gente caminhar, nos dá força para fazer aquilo que nós temos condições de fazer, aquilo que Ele já colocou nas nossas mãos, né? Para a gente dirigir a nossa vida com prudência, com obediência, e Deus está nos guiando, irmão. Eu convido você hoje a abrir a Bíblia na palavra que está na carta de Paulo aos Efésios, na igreja de Éfeso. Então, vamos ver lá a palavra do Senhor em Efésios 3, do verso 14 ao 23. Enquanto você abre a sua Bíblia, eu queria dizer que esta é uma das orações mais poderosas que nós temos na Bíblia. Nós temos tremendas orações, né? Temos a oração intercessória de Jesus lá em João, né? Que Ele pede para o povo, né? Olha, Pai, eu vou para Ti, mas eles vão ficar. Não peço que tire desse mundo, mas livre do mal. Temos a oração de Abacuque, fantástica, né? Ainda que a figueira não floresça. Mas essa oração de Paulo, né? O Senhor colocou no meu coração, da gente estar ministrando sobre essa oração de Paulo, que é a direção de Deus. É a direção de um Deus que, mesmo com toda a situação difícil que a terra está vivendo, não estou falando nem do nosso país, mas é um Deus que fala o seguinte: olha, eu jamais te abandonarei, eu jamais te deixei. Então, ouça o que o Espírito Santo está falando para nós nessa noite, é tremendo, porque Deus, mesmo com toda essa situação de pessoas padecendo, sofrendo com essas enfermidades, com perda de renda, mas Deus, Ele nos traz para a luz, traz uma palavra, uma direção, né? Então, se a gente que tem ouvido, ouça o que o Espírito Santo está falando para nós nessa noite. Então, vamos ler juntos aqui. Então, o livro, a carta de Paulo aos Efésios, né, no verso do capítulo 3, né? Está lá no Novo Testamento, depois de Gálatas, no verso 14.
Diz assim a palavra de Deus: por esta causa me ponho de joelhos diante do Pai, de quem toma o nome de toda a família, tanto no céu como sobre a terra, para que, segundo a riqueza da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos com poder, mediante o seu Espírito no homem interior, e assim habite Cristo no vosso coração pela fé, estando vós arraigados e alicerçados em amor, a fim de poderdes compreender com todos os santos qual é a largura, o comprimento e a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento, para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós, a ele seja a glória na igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todo o sempre. Amém. Né? Glória a Deus. Irmãos, essa palavra é tremenda, né? Então, eu quero que você abra sua mente, abra seu coração para nós, né? Nós já oramos aqui que o Espírito Santo nos traga o entendimento dessa mensagem para nós. Como eu disse, uma oração poderosa, né? Que o Espírito Santo nos dê a condição de alcançar tudo aquilo que Paulo colocou nesses versículos, para que nós possamos sair daqui fortalecidos, mas muito mais que fortalecidos. Saiamos com uma nova visão de como nós vamos enfrentar, já temos enfrentado, mas como nós vamos vencer toda essa situação de dificuldade que tem aparecido. Amém? Você crê que o Senhor tem uma palavra poderosa na nossa vida, que é essa palavra aqui? Então, que o Espírito Santo nos dê, né, a condição de entender, né, que eu possa estar ministrando. Primeira coisa, irmão, Paulo fala o seguinte: eu me ponho de joelhos diante de Pai. Então, quando ele fala o seguinte: eu me ponho de joelho diante do Pai, né, de quem toma o nome de toda a família, né, tanto no céu como na terra. Então, Paulo está falando o seguinte: eu me ponho de joelho diante do Pai. Às vezes, irmãos, hoje mesmo, né, às vezes tem uma situação de enfermidade, a gente ora para o Jeová Rafá. Quando você está falando de uma pessoa que está precisando de uma situação de provisão, nós oramos para o Jeová Jiré, né? Quando nós vemos pessoa perturbada, nós oramos para o Jeová o Salom, né? O Deus da paz. O Jeová Jiré, o Deus da provisão. Jeová Rafá, o Deus que cura. Mas aqui, Paulo está orando ao Deus Pai. O Deus Pai é o Deus Todo-Poderoso, que Ele olha o todo, né? Ele não olha só uma área da nossa vida. Ele não está olhando só a tua provisão, Ele não está olhando só a sua questão de saúde. Ele quer que nós sejamos plenos, né? Sejamos assim prósperos em todas as áreas, né? E o Pai, quando ele ora ao Pai, ele está olhando assim ao Pai todo, né? O Pai da eternidade, o Pai de todas as coisas, o Pai Criador, o Deus poderoso que pode todas as coisas. Então, quando Paulo ora aqui, ele está orando para o Deus Todo-Poderoso, né? E o detalhe aqui dessa oração, né? Quando você olha ali, né? Ele fala o seguinte: para que, segundo a riqueza em glória, que Deus é rico, poderoso, né? Da sua riqueza em glória, vos conceda que sejais fortalecidos com poder, mediante o seu Espírito no homem interior. Então você vê que essa oração, irmão, resume assim, um pouco das pregações que o Senhor vem trazendo. Você lembra que a pregação que Ele nos trouxe, que nós sejamos prósperos, nós sejamos prósperos assim como próspera a tua alma, né? João falava para Gaio, né? Então, nós estamos falando aqui, a primeira coisa que Paulo fala, que ele prostra o seu joelho no chão, para que a gente seja fortalecido aonde?
no nosso homem interior, né? Que você e eu, nós abrimos os nossos olhos para enxergar as coisas espirituais. Que a gente pare de olhar só para a circunstância e comece a olhar naquilo que o Senhor nos fez poderoso, né? Deus nos fez poderoso na região celestial, quando nós, né, entendemos. Porque às vezes você se sente uma pessoa abençoada porque você tem uma profissão, às vezes você se sente uma pessoa abençoada porque você tem um dom, você se sente abençoada porque você sabe fazer algumas coisas diferentes dos outros, e aquilo ali te faz próspero. Mas, irmãos, quando nós enfrentamos a nossa luta não é contra a carne e o sangue, a nossa luta é contra as potestades, a nossa luta são as trevas têm lutado para que a obra de Deus não prospere, e começa na sua casa, na nossa família, a nossa batalha, porque ali começa a ter falta de entendimento, começa falta de percepção do que está acontecendo, aí um começa a brigar com o outro, ao invés de se unir. Não foi aquilo que nós começamos orando para o nosso país? Deus nos deu um país lindo, maravilhoso, uma nação próspera, né, com riquezas extraordinárias, né, linda por natureza, como diz até uma música, mas colocou pessoas teimosas, pessoas que têm um ranço de poder, que elas não se entendem. Então isso aí são lutas, né? E nós temos que vencer essas lutas, aquelas que são carnais, aquelas que são materiais, mas nós temos que ser fortes no nosso interior, para que a gente possa ser próspero também naquilo que nós temos que desfrutar nessa terra. Então, quando Paulo fala o seguinte: eu me ponho de joelhos diante do Pai, para quê? Para que sejais fortalecido pelo Espírito no homem interior, né? Então está precisando disso, irmãos, está precisando disso. Quando a gente chama as pessoas, vamos ouvir a palavra de Deus, o Senhor está falando conosco, você vê uma meia dúzia de pessoas interessadas. Você não vê umas pessoas assim, com a mente aberta. Se eu falasse assim, vão lá para a igreja que eu vou distribuir lá um bônus, né? Cada um vai receber tantos R$1.000, ou uma oportunidade disso, vinha todo mundo. Mas o que vale isso? O que vale isso se nós estamos apanhando, né, levando surra na região celestial, quando nós enfrentamos as potestades, aquele inimigo das nossas almas que tem vindo para roubar, matar e destruir as nossas alegrias? Irmãos, Paulo fala o seguinte: eu dobro o meu joelho, me ponho diante do Pai, para que sejais, né, fortalecido no homem interior. Será que nós conseguimos começar essa ministração entendendo o que é mais importante? Entre eu ter aqui uma abertura de uma porta que vai me dar muito dinheiro, mas eu vou estar entregando a minha vida para o diabo, e ter um caminho em que Deus me dá o que eu tenho necessário, mas eu estou junto com Ele, e eu sei que amanhã, a qualquer momento, né, nós vamos ser chamados, e para onde vai a nossa alma? Então, primeira coisa, nós precisamos ser fortalecidos no nosso homem interior. E a hora que nós estivermos fortalecidos no nosso homem interior, você começa a vencer aquilo que vem para te roubar, matar e destruir, e tirar a sua alegria, a minha alegria, a alegria da sua casa. Quantas pessoas têm recurso em casa, mas não tem paz, não tem alegria e sofre? Por quê? Porque nós estamos percebendo que o homem interior está fraco, né? O Senhor está falando, a primeira coisa, Paulo fala o seguinte: olha, para que seja fortalecido no homem interior, que nós possamos ter discernimento de espírito. Isso é o primeiro passo nessa oração poderosa
que Paulo está preparando a proposta de Paulo é tremenda. Mas nós não vamos alcançar aquilo que ele tem de pleno se nós não prepararmos o que é básico, que é nós estarmos fortalecidos no nosso homem interior. Se nós não entendermos, não tiver maturidade espiritual, de poder discernir aquilo que é de Deus e aquilo que não é de Deus, e valorizar aquilo que vem do alto, irmãos. E eu reconheço que nessa volta da igreja, muitas pessoas ainda têm dúvidas, e eu não tiro a razão, né? Muitas situações de risco que tem que ficar em casa, mas irmãos, Deus está trazendo o seu manjar, o seu maná, né? Então, quanto mais você se aproximar de Deus, é onde você vai fortalecer e vai te fazer forte para nós chegarmos ao fim dessa jornada, né? Que uma hora nós sabemos que nós vamos olhar para trás e lembrar que nós vivemos esse momento histórico do mundo, essa crise mundial, nós estávamos lá. Às vezes você fala, olha, a gripe espanhola, eu não estava lá, talvez meu bisavô viveu, sei lá. Mas essa situação nós estamos fazendo parte da história. Agora, uma coisa é estarmos fazendo parte da história, outra coisa é como é que nós vamos passar por essa situação. Se nós temos Deus do nosso lado, irmão, se nós temos o Pai, eu não tenho dúvida que eu quero chegar no outro lado com a vitória, falar assim, olha, sofremos, passamos dificuldade, mas estamos aqui, né? Superamos aquelas dificuldades, continuamos amando os nossos irmãos, não matamos amizade com ninguém, né? Irmãos, então nisto o Senhor está falando aqui, né? A oração que nós estamos falando é para que a gente comece sendo fortalecido pelo Espírito, né? No nome interior. Agora, o interessante, irmão, quando você vê essa palavra aqui, nós estamos vendo uma oração intercessória, né? Paulo estava na prisão, e ele estava na prisão por quê? Roubou? Paulo estava na prisão porque ele fez alguma coisa errada? Porque ele pegou aquilo que não era dele? Não. Ele estava preso por conta de pregar a palavra de Deus, né? E Paulo, irmãos, nessa prisão, que ele sabia que ele não tinha mais, era a última prisão dele, que dali ele já caminhava para a morte, ele não voltaria mais para o campo de evangelismo. Ele faz uma carta, irmãos, pedindo não por ele, né? Mas ele faz uma carta intercessória, né? Irmãos, ele fala o quê? Ele fala o seguinte: seja fortalecido pelo Espírito, e assim habite Cristo em vosso coração pela fé, estando-vos arraigados e alicerçados no amor, a fim de poder compreender a dimensão do amor de Cristo, né? A largura, comprimento, conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento, para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. Irmãos, Paulo está falando o seguinte, olha, venha se encher da plenitude de Deus. Não é só um pouquinho, não. Não é pegar lá um bocadinho lá do conhecimento da palavra de Deus. Paulo fala assim, venha se receber a plenitude de Deus. Pensa você, que você tem assim, um garrafão de 5 litros, né? Que você precisa encher ele de água, você coloca lá debaixo da torneira, né? Não é cair um pouquinho você já pegar, não. Aquela torneira vai derramando água dentro daquele garrafão, o garrafão vai enchendo, chega uma hora que ele transborda. O Paulo está falando o seguinte, que vocês saiam transbordantes do conhecimento de Deus na sua vida, da plenitude de Deus, daquilo que Deus preparou para nós, irmãos. Deus não quer mesquinharia. Deus quer que nós saiamos hoje de bolso cheio de bênção, de graça, da unção de Deus.
Deus quer que a gente saia daqui fortalecido no teu amor, mas não é por um pouquinho, não. Ele quer que a gente saia daqui com a plenitude, né? Então o desejo de Paulo é que nós saiamos daqui cheio, né, pleno do conhecimento daquilo que Deus tem para nossas vidas. E aí, irmãos, eu queria dizer para você que naquele momento em que Paulo estava numa prisão que acabaria na sua morte, não era para ele estar falando, eu me ponho de joelho diante do Pai e peço que Ele me livre dessa prisão, pelo menos isso. Não era para ele falar que ele pudesse, aquelas portas se abrir, ele sair daquela prisão. Irmãos, nada contra orarmos por nós. Porque lá em Filipenses 4:6, a palavra que Paulo fala à igreja de Filipe é o seguinte: não andeis ansiosos por coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidos diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica com ações de graça. Então, não há problema nenhum, não há mal nenhum, não há nada de errado você dobrar o seu joelho e falar: Senhor, olha para a minha casa, olha para a minha vida, olha para o meu emprego. Mas, irmão, não é só orar para você, não é só orar por você, não é uma oração egoísta pela sua casa. Deus já está cuidando. Deus nos levantou como igreja para a gente se unir em oração, porque a oração da igreja é poderosa, irmãos. A oração da igreja é poderosa quando nós intercedemos. Por isso que nós começamos a nossa reunião de hoje orando pela nossa nação, orando pelos nossos governantes, orando pela nossa família. Nada errado, porque a própria palavra diz que não ande ansioso, que seja conhecido de Deus todas as suas súplicas. Não há nada errado você orar, dobrar seu joelho para falar com Deus e falar que as coisas precisam melhorar na sua casa, na sua vida. Mas, irmãos, o mundo só vai melhorar se a igreja se dobrar e colocar em oração para que ela melhore. Então, nisto, nós estamos falando de uma oração intercessória. Uma oração intercessória. A gente quer que a nossa vida melhore, não é verdade? Quem não quer? O mais bobo fala assim: eu quero. Né? Todos nós queremos. Mas, irmãos, Paulo está falando o seguinte, ele está nos ensinando: não basta você pedir para você. Peça para as pessoas que estão em volta de você serem melhores, porque a sua vida vai melhorar. Amém? Toda vez que eu oro uma oração egoísta pela minha vida, para melhorar minha casa, mas eu não oro pelo meu vizinho que faz o inferno. Eu não oro lá na minha empresa por aquele chefe que me persegue, que quer a minha cabeça. Eu não oro para que o meu país tenha governantes com sabedoria para fazer leis que vai melhorar. Eu estou fazendo uma oração errada, irmãos. Eu não estou orando para aquilo que vai mudar a minha vida, eu só quero olhar a ponta, mas aonde que está, aonde precisa ser melhorado, nós temos que ter uma oração pela nossa nação, pelo nosso governante, pelas autoridades, para que o Senhor toque neles. Quando nós, igreja, entender o nosso papel, as coisas começam a melhorar. Porque nós temos um erro, cometemos o pecado de sermos egoístas, de orar pelas nossas causas. Esquecer que tem pessoas ao nosso redor fazendo o inferno da nossa vida, que nós temos que orar para eles se converter. Eu me lembro até um caso que eu já contei aqui como ilustração, o fazendeiro que tinha um campeonato de milho, e todo ano ele era o campeão da qualidade dos milhos na região. E aí um jornalista foi perguntar para ele: qual é o segredo de todo ano o seu milho é o mais perfeito da região e ganhar o campeonato? Você lembra dessa história? Quem que já ouviu isso aí? Não lembra? Talvez na sua casa você fale assim: eu lembro, pastor.
Aí o jornalista falou o seguinte: fazendeiro, eu sei que você é segredo, né? Mas assim, conta para mim, o que te faz todo ano você ser um fazendeiro campeão do melhor milho da região? Ele falou assim: sabe o que eu faço? Quando eu faço a minha colheita, eu reservo as melhores sementes e dou para os fazendeiros que estão ao redor da minha fazenda. O cara falou assim: eu não acredito que o senhor faz isso. Você dá a sua melhor semente para aqueles que estão ao redor. Você é doido? Ninguém faz isso. Falou assim: então estão errados. Por quê? Porque como é que os meus milhos são, sejam fecundadas, as minhas sementes são fecundadas? Pelos pólens que vêm do que está em volta. Se em volta de mim só tem coisa ruim, eu vou receber o quê? Coisa ruim. Mas se eu oro para aquelas pessoas que estão em volta de mim sejam pessoas boas, transformadas pela palavra, a minha vida vai ser melhor, irmão. Nisto, Paulo está fazendo essa oração intercessória para que a gente entenda, irmãos. A nossa vida vai ser melhor se você entender que nós somos igreja de Cristo, que nós temos o poder de mudar. Se nós dobrarmos os nossos joelhos e começar a orar pela nossa nação, pelo nosso país, pela nossa empresa, pela nossa igreja. Eu queria que minha igreja fosse mais abençoada. O que você tem orado para meu irmão? Para que as lideranças sejam trabalhadas. Porque a pessoa não faz isso, a outra não faz aquilo. Então você não está orando por aquela pessoa. Vamos orar que cada um melhore, porque todos vão melhorar. Não é verdade? Então, oração intercessória, irmão. Então, nisso aqui, nós aprendemos, E Paulo nos ensina a orar. Pastor, o senhor vem falar para nós que nós não sabemos orar, mas Paulo ensina a orar como? Eu me ponho de joelho diante do Pai. Irmãos, a gente poderia ficar aqui o culto inteiro falando o que é uma oração de joelho. Quando eu me coloco de joelho diante do Pai, o que eu estou falando? Quando eu estou de joelhos, que eu me ponho de joelho diante do Pai, e eu me coloco aqui, eu estou orando: Senhor, venha em socorro, Senhor Deus. Olha, Senhor Deus, a nossa nação. Ó Senhor, nós estamos aqui, Senhor Deus, sofrendo, nós precisamos do Senhor. É uma oração diferente. Por quê, irmãos? Não é normal? Não. Porque, às vezes, irmão, quando a gente fala assim, do nosso Deus, no culto passado nós falamos que o nosso Deus é um Deus de reverência, é um Deus que nós temos que saber que nós estamos falando com o Criador do céu e da terra, com aquele que fez todas as coisas, que Ele quer as coisas com ordem e decência, e é verdade. Mas falar: pastor, mas Deus também é amigo. Sim. Então eu não preciso estar de gravata para falar com Deus. Não é isso. Tem pessoas que falam assim: não, eu preciso de estar, gravata, tal, para poder falar com Deus. Não. Mas, irmãos, enquanto você está com seus problemas, está correndo, eu preciso resolver. Aí eu vou ligar para tal pessoa. Aí eu vou ligar, eu vou chamar um médico. Aí eu vou ligar para a empresa. Aí eu tenho que ir ao banco. Tal. O que você está fazendo? Você está correndo para lá e para cá. Você está que jeito? Você está em pé. Mas quando você bota o seu joelho no chão, quando você trava o seu joelho no chão, irmão, isso é se submeter a Deus. Eu falo: Senhor, eu não vou fazer mais nada, agora essa hora é para eu falar contigo. Eu desligo o celular, eu jogo para longe, eu não posso. Você não tem nenhum problema de você falar com Deus o dia todo. Eu falo com Deus o dia todo, nós falamos com Deus o dia todo, mas na hora de orar, na hora de falar com Deus e ter uma conversa séria com Deus, eu fecho a porta do quarto, é o que o Senhor nos ensinou. E eu vou lá no secreto com Deus, não quero que ninguém me interrompa, porque aquela hora é só o Senhor, eu e Deus.
Nessa hora, irmão, essa hora nós temos que falar, Pai, né? Estou aqui clamando ao Senhor, nós oramos aqui, Senhor Deus, nós estamos vendo que o nosso país não está conseguindo, Senhor Deus, reverter essa questão. Papai, ajuda a acelerar, Senhor Deus, essa vacina. Papai, essas empresas quebrando, Senhor Deus, agora já foi tal pessoa, essas pessoas sendo atingidas, Senhor Deus. Então, como é que eu faço para fazer uma oração com Deus se eu estou andando, aí toca o telefone, espera um pouquinho, né, que eu vou falar aqui, fulano, né? Opa, caiu uma mensagem no WhatsApp. Irmão, você não acha que é falta de educação quando você está falando com alguém e aquela pessoa nem olha para você? Quando você está falando, às vezes, com o seu filho, você fala, olha para mim, né? Olha aqui, eu estou falando contigo. Ou você está falando com a pessoa vira as costas, sai andando. Será que Deus, se você vê uma pessoa lá, você não admite, você acha que Deus vai gostar disso? Não. Na hora de nós orarmos, é a hora de nós travarmos o nosso joelho no chão, é a hora que você vai dobrar o seu joelho, não tem para ninguém. A hora que você bota o seu joelho no chão, é você e Deus. É você e o Pai. Eu fecho a porta do quarto, às vezes você ora de madrugada, que é para isso. Você ora naquela hora que, olha, essa hora não é... Nada, não tem problema nenhum de você estar dirigindo, conversando com Deus, de você estar almoçando, falando com Deus. Mas na hora de nós fazermos a oração intercessória, na hora de nós falarmos, nós precisamos de uma conversa séria. Não é assim na sua casa? As coisas estão andando assim, de repente alguma coisa está saindo dos trilhos, você não fala assim, filho, vamos ter uma conversa aí, né? Vamos sentar aqui, vamos conversar. Para tudo, porque se você estiver fazendo outra coisa, falando com Deus, irmãos, que conversa que vai sair disso aí? Deus vai falar assim, olha como que você está interessado, né? Uma mensagem no WhatsApp, plim, tocou lá, e você, espera um pouquinho, você já perdeu, né? Irmãos, quando nós falamos aqui, né, de nós ajoelharmos, por que nós ajoelhamos? Por que nós fechamos os nossos olhos? Porque eu não quero ver nada, a não ser olhar. Quando eu fecho meus olhos, eu abro meus olhos espirituais. Quando eu fecho meus olhos para tudo que está na minha frente, eu abro meus olhos espirituais. Eu começo a perceber as coisas que eu não consigo ver, mas o Senhor começa a me mostrar. Porque agora, meus olhos estão fechados para tudo. Então, oração intercessória é isso, irmão. Oração que você precisa romper. Tem gente levando surra e mais surra em casa, mas não tem um momento de oração, que ele fecha seu quarto, que ele chama a esposa para orar junto. Ah, meu filho, está dando problema. Ah, meu emprego. Ah, meu isso. E o que você tem orado para Deus? Irmãos, não é por acaso que a palavra diz que muito vale em seus efeitos a oração de um justo. Porque a oração de um justo, irmãos, ela move montanha. Ela move montanha. Quando você está com Deus, quando você está falando no secreto com Deus, quando você fala, Senhor, né? Não foi por acaso que Paulo falou o seguinte, não andeis ansiosos de coisa alguma, antes sejam conhecidos, né? A palavra diz aqui, ó, não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidos diante de Deus as vossas petições. Pela oração, pela súplica e pela ação de graça, né? Então, nós temos que entender que vai chegar um momento em que eu preciso fazer uma oração com Deus, mas uma oração não é aquela assim, falei com Deus, né? Como você fala, ô, fulano, né? Não esquece tal coisa, né? Não. Nós temos problemas, irmãos, e nós precisamos saber que quando nós cravamos os nossos joelhos no chão, Paulo, quando ele dobrava seu joelho no chão lá dentro da prisão, lá fora a terra tremia. Quando você começa a falar com Deus, o inferno treme, porque Deus escuta
as nossas orações. Deus entende, irmãos. Deus é poderoso para ouvir tudo. E hoje eu mandei uma mensagem que os seus olhos estavam sobre esse lugar, seus ouvidos inclinados à nossa oração que a gente fizesse nesse lugar. Essa foi a palavra que o Senhor está falando. Olha aqui, igreja. Se você, que chama pelo meu nome, se humilhar, se arrepender dos seus maus caminhos e orar, me buscar, então eu descerei do céu, sararei essa nação, irmão. E os meus olhos vão estar nesse lugar. Então nós temos que entender que hoje é o primeiro culto presencial, mas Deus está falando mais do que isso. É uma virada de mesa que nós estamos dando nessa situação com o reino espiritual. Se você entender isso, a sua vida vai mudar. Se você entender isso, lá na sua casa, o inferno vai parar de dar goleada em você. Porque Deus é poderoso para nos dar infinitamente mais do que nós temos pedido, porque nós não sabemos pedir, nós não sabemos nos colocar diante de Deus, nós não temos postura, nós não sabemos os direitos que o Senhor já nos deu. Quando nós começamos a seguir a Cristo, Ele fez mais do que seguidores, Ele nos fez guerreiros de Cristo, irmão. Guerreiro, e as batalhas já foram todas ganhas, mas Ele precisa que a gente se coloque em posição de batalha. Irmãos, quando nós estamos vendo aqui, né, eu me lembro, estava falando aqui de joelho, né, dobrado, eu me lembro de um ministério, talvez ainda tenha, mas eu não vi falar mais, das Déboras, que é as mães que oram pelos seus filhos. E esse ministério, que a gente tinha pessoas lá no outro ministério que nós tínhamos, tinha esse ministério das Déboras, falava de uma frase que eu não esqueci mais: mães de joelhos e filhos em pé. Mães de joelhos e filhos em pé. Aí você vê a mãe chorando porque o filho é isso, chorando porque o filho é aquilo, mas você fala assim: e o seu joelho? Cadê seu joelho? Deixa eu ver seu joelho. Não tem nada, não tem nenhum calo, não está saindo sangue ali de dobrar seu joelho, de falar, né? Agora, por que mãe de joelho e não pai também de joelho? Por que não também filhos de joelho? Irmãos, o que nós estamos falando? Quando você se ajoelha, você se submete a Deus. Você fala: Senhor, eu não vou fazer nada, é o Senhor que vai fazer, porque o Senhor é poderoso. E diz a palavra aqui que quando nós tivermos qualquer súplica, é para nós trazer para o Senhor. E eu estou orando na tua palavra. Irmãos, o Senhor está falando para nós, irmãos, que esse jogo Deus já nos deu a vitória. Mas nós temos que usar a nossa posição, fortalecer o homem interior. Você tem que abrir os seus olhos espirituais, saber que nós estamos enfrentando mais do que uma pandemia, né? Mais do que um problema de desemprego, mais um problema de enfermidade. Nós estamos lutando uma guerra espiritual, que é para colocar a igreja afastada, né? Ainda hoje a minha esposa falou assim, bem que o nosso filho, né, o pastor Rodrigo, falou assim, né? Agora que as pessoas não podem ir mais na igreja, né? Tem muitos crentes meia boca que estão rindo à toa, né? Mal sabe ele o prejuízo que nós estamos tendo em não poder estarmos juntos, de estarmos ligados, ombro a ombro, né? Fortalecidos nessa guerra, irmão, que Deus já nos deu a vitória, mas nós precisamos de lutar. Nós precisamos saber que a vitória é nossa, mas nós não temos que lutar, porque o Senhor vai à frente, mas nós temos que lutar. Sem luta não tem vitória. Amém? Mas Ele já deu a vitória, é isso que é importante. Glória a Deus. Então, quando nós falamos aqui, né, dentro desse contexto aqui, irmão, quando você dobra o seu joelho, o céu se ajunta contigo. Os anjos lutam junto, né? E a força é outra, né? A força é outra. Então, agora veja o pedido que Paulo faz aqui, né? Ele fala o seguinte, né? No verso 16. No verso 17. E assim habite Cristo no vosso coração pela fé, estando vós arraigados e alicerçados em amor, né? Então, irmãos,
habite Cristo em vós. Cristo precisa habitar em mim, em você, para que Deus possa fazer a obra em nossas vidas. E Ele já nos fez isso, nós somos templo do Espírito Santo, Cristo em vós. Né? Para que, então, por que nós precisamos fortalecer o homem interior? Para que a gente prepare a morada para Jesus habitar em nós. Nisto, irmão, eu faço a pergunta, como é que está a sua casa para receber Jesus? Quando você, aí na sua casa, ou você aqui conosco, né? Falou assim, hoje é o dia do culto, né? Da adoração. Hoje nós vamos receber Jesus, né? Vamos receber a palavra. Mas pensa que Cristo quer habitar em nosso interior. Que o seu interior, o meu interior é a nossa casa. Como é que está a sua casa? Está arrumada de forma digna para receber Jesus? Você recebe Jesus com toda a tranquilidade, fala assim, a casa é sua, né? Pode entrar que a casa é sua, e dá para ele a liberdade para ir aonde ele quiser, abrir a geladeira, abrir a porta do seu quarto, abrir o banheiro, ou você coloca ele na sala de visita, onde você preparou o sofá, tirou aquelas coisas dele, e falou assim, ó, fica aqui, senhor. Será que quando nós falamos para Cristo habitar em nós, será que nós temos a nossa casa plenamente aberta para Jesus? Ou será que tem pessoas que falam assim, no quarto não, senhor, porque lá vai ter coisas que o senhor não vai gostar de ver. Porque no quarto, né, onde eu fecho a porta, tem coisas feias dentro do quarto. Será que o meu quarto, a sala tudo bem, mas o meu quarto, ali não há um lugar que eu possa receber Jesus? Ou então, será que o banheiro, não senhor, banheiro de jeito nenhum, porque ali tem sujeiras, imundícies da minha vida que eu faço ali no banheiro, ali, que é bom o senhor não ver? Quando nós estamos falando nisso, né, eu lembro de um louvor que fala assim, né? Eu quero ser sua casa preferida, onde o Senhor gosta de estar, né? É muito lindo esse louvor, né? Que fala o seguinte, eu quero ser sua casa preferida. Irmãos, quando Abraão recebeu a visita dos 3 anjos na sua casa, vocês se lembram, quem conhece a palavra, o Velho Testamento, Abraão estava lá, de repente chegaram 3 anjos na sua casa. Como é que foi a recepção? Abraão falou assim, ó, entra, fica à vontade, já preparou ali uma bacia para lavar os pés, já falou para a mulher, prepara o pão, fulano, já mata lá uns novilhos para nós preparar aqui o melhor para esses homens de Deus, para o Senhor. Irmãos, Abraão, né, ele atendeu tão bem os anjos, que quem assistiu o filme de Abraão que a gente passou, né, você fica encantado com tamanha hospitalidade para receber aqueles anjos, né? Ele fez isso, fez aquilo, ele corre ali, faz aquilo, Os anjos ficaram ali numa modomia, né? Tá certo que eles são os anjos do Senhor, eles merecem muito mais. Mas, irmãos, os anjos não tinham nem pressa para ir embora. Aí, eles saem dali e vai para onde? Para Ló, Sodoma. Antes de sair dali, eu não sei, né, porque não está escrito isso na Bíblia, mas, irmãos, será que foi coincidência que depois de toda servir tanto tempo Sara e Abraão esperando a promessa dele, o que foi que os anjos falaram para ela? Se prepara, porque daqui 9 meses chegará o teu Isaac, né? Quando nós temos a nossa casa maravilhosa para receber o Senhor, quando você está preparado para receber o Senhor, as promessas de Deus começam a se revelar, começam a se cumprir. Agora, quando aqueles anjos foram para a casa de Ló, em Sodoma, o que aconteceu? Foi outra coisa. Aqueles anjos não viam a hora de ir embora daquele lugar, um lugar terrível, de imundície, de pessoas ali
querendo, né, até usar eles, né? Então, aqueles anjos não viam a hora de ir embora, né? E ainda a hora que eles saíram dali, ainda mandaram tacar fogo, acabar com aquela cidade. Irmãos, como é que é a nossa casa? O Senhor se sente à vontade na sua casa? Esta casa é sua casa, nós deixamos ela para você, né? Você dá a sua casa para Jesus, você entrega a chave, fala assim, olha, a casa é toda sua, Senhor. Então, irmãos, quando nós olhamos isso aqui, né? Essa é uma oração poderosa, porque o Paulo está falando o seguinte, né? Para que Cristo habite em vós, né? No verso 17, habite no vosso coração pela fé, estando vós arraigados e alicerçados em amor. Então, essa é a base de tudo. Quando nós falamos aqui, né? Eu vou lá ler de novo, né? No verso 17. E assim habite Cristo em vosso coração pela fé, estando vós arraigados e alicerçados em amor, a fim de poderes compreender a dimensão do amor de Cristo, né? Seja a largura, o comprimento, a altura, a profundidade, conhecer o amor de Cristo que excede todo entendimento, para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. Amém? A receita de Paulo aqui. Ele fala aqui duas metáforas, né? Que esteja arraigados e alicerçados no amor. Quando nós falamos em arraigado, nós estamos falando aqui de uma metáfora biológica, né? Botânica, desculpa, né? Estamos falando de raiz. A raiz, o que é a raiz? A raiz é aquela que mergulha para dentro da terra para conseguir duas coisas importantes: a firmeza e buscar o alimento que você precisa, né? Você quer ser uma árvore plantada na beira do riacho, que não seca nunca, que dá os seus frutos no tempo certo? Para você ser arraigados no amor, nós estamos falando arraigado, que você seja fincado, né? Que não vai ser qualquer ventinho que vai atrapalhar a sua vida, que vai te fazer você ficar com medo, perder a fé. E alicerçado, né? Nós estamos falando de arquitetura aqui, uma metáfora arquitetônica, né? Onde nós estamos falando aqui do seu prédio. Deus está construindo uma parede, está te dando uma oportunidade de você construir uma parede, mas se você não tiver alicerçado, bem alicerçado no amor, esse prédio não vai parar em pé. Irmãos, a base de tudo é o amor. A base de tudo aqui que Paulo está falando, para você ser uma pessoa vitoriosa, tem que estar fincado, enraizado e alicerçado no amor, que é isso que vai nos dar a certeza da vitória. Por que ele está falando isso? Porque nada acontece. O casamento, né? No seu casamento, por isso que 1 Coríntios 13 já fala, né? Que o amor é paciente e benigno, né? A palavra diz lá, não se ensoberbece, não busca seu próprio interesse, tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta e jamais se acaba. Então, nós estamos falando o seguinte: para que a nossa vida seja próspera, que a nossa alma seja próspera, nós temos que estar enraizado, que a nossa raiz esteja fincada no amor, que o nosso alicerce seja o amor, porque nisto é que nos vai dar a fortaleza que nós precisamos. De que adianta a pessoa, que nem diz assim, né? Não adianta você querer fazer um monte de caridade, se não tiver amor, de nada serve. Então, nisto, Paulo está falando, né? Que nós precisamos ser enraizados, né? Enraigados e alicerçados no amor. Quando a sua base, a sua raiz está o amor, você jogou fora o seu egoísmo. Você jogou fora a sua preocupação só com os da sua casa. Quando você tem o amor de Deus dentro de você, você começa a ver do lado de fora. Você começa a enxergar aquela história do fazendeiro, né, que é um vencedor. Você começa a ver as coisas melhorar na sua vida porque você parou de ser egoísta. Você parou de ser aquele cara orgulhoso, aquela pessoa orgulhosa, né? Porque você está alicerçado, enraizado no amor. É isso que vai te dar a fortaleza.
É isso que te vai fazer um vencedor. É isso que nos vai dar a vitória. Irmãos, quando você tiver isso, né, você preparou, primeiramente, você falou o seguinte: eu vou abrir meu coração, vou renunciar àquilo que o Espírito Santo já tem falado na minha vida. Eu vou renunciar a pecados que eu vou cometendo, às vezes seja uma mentira, às vezes seja um engano, seja o que for, mas coisas que Deus abomina. Quando você dobra o seu joelho a Deus, né, quando você se submete a Ele, né, você tem que submeter a Deus e rejeitar o diabo, ele foge de vós. Quando você se coloca, né, fala assim: olha, eu quero que Cristo habite em minha casa, então para isso você vai entregar a sua vida para Ele, para que Ele encha da plenitude de Deus, mas nisso você vai estar fortalecido no amor. Aí então, irmãos, a sua oração é poderosa, porque a palavra do Senhor está falando o seguinte: a hora que você conhece a dimensão do amor de Cristo, quando você está enraizado no amor, você conhece a dimensão de Cristo, que não tem ilustração melhor do que essa cruz, que a largura, né? A largura dela, ela fala da abrangência de toda a humanidade, que ele não tem quem ele não possa abraçar. Se arrepender, vai ser contemplado do amor de Cristo. Quando ele fala da profundidade, o amor de Cristo desce lá nas profundezas nossas para arrancar todas as raízes do pecado. E quando ele fala da altura, ele nos leva para o céu, né? Então essa dimensão do amor de Deus é tão grande, que a palavra, Paulo fala o seguinte, né? Para que nós precisamos conhecer. Então, primeiro, eu preciso me submeter a Deus. Segundo, a palavra aqui, né, nessa oração, para que a riqueza de Deus, né, na riqueza dele, nós sejamos fortalecidos mediante o Espírito no homem interior. A nossa alma se fortalece. Depois ele fala assim: nós vamos compreender o amor de Deus. Quando você compreende o amor de Deus, quando você entende o amor de Deus, você não tem medo. Você não tem receio que o seu problema não pode ser vencido. Porque você sabe o Deus que você tem crido. Você sabe que Ele é poderoso. E a palavra aqui diz aqui, né? Já caminhando para o final. Ora, né? Quando você conheceu o amor de Cristo, que excede todo entendimento, para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. Então, a palavra diz: aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que você tem pedido. Irmãos, você acha que você está sendo muito ousado, não é? Eu vou pedir isso aqui, será que não estou sendo ousado? Não, irmão. Quando você está enraizado do amor de Deus, o seu pedido é pequeno perto do que Deus pode te fazer. E a palavra diz que Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos e até do que nós pensamos. Amém, irmão? Esse Deus está falando para nós: você está pensando pouco, porque eu posso fazer muito mais. A igreja de Cristo é vencedora, e nós falamos que nós somos igreja de Cristo, mas nós não temos dobrado o nosso joelho, nós não temos visto a força que o Senhor nos dá. Aí você quer resolver no braço, porque você está correndo para lá, correndo para cá, mas quando você dobra o seu joelho, é como se você estivesse subindo uma subida com o seu carro, né, carregado. Aí seu carro está lá, né, morre, não morre, morre, não morre. Quando você engata uma primeira, aí o carro vai embora. É quando você dobra o seu joelho, é que nem se engatasse a primeira no seu carro. Você está querendo subir em quarta para quê? Se o seu carro tem primeira, irmão. Você engatar uma primeira, o carro vai urrar, e nós vamos embora. E o Senhor nos faz vencer barreira, o Senhor nos faz conhecer. É isto que o Senhor está nos chamando para conhecer, o sobrenatural de Deus. Irmãos, não tem coisa mais linda do que as pessoas confiarem em Deus. Quando você confia em Deus, você fala assim: vamos juntar em oração, porque Deus está nos ouvindo, e Ele diz que Ele já inclinou seus olhos para esse lugar, e seus ouvidos para ouvir as orações desse lugar. Agora, cadê as pessoas que vão orar? Somos nós. Eu dou graças a Deus, né? As mulheres da intercessão do nosso ministério, que têm se reunido
tem havido testemunhos de vitória. E é isso, irmãos. Quando as mulheres começam a levar para dentro de casa um propósito de orar, que a família começa a incorporar nesse propósito, o inferno começa a tremer, porque a igreja de Jesus começa a marchar e com vitória, irmãos. Você vai ver testemunho de que é andar no sobrenatural de Deus, se você se dedicar à sua vida, a uma vida de comunhão com Deus, mas de oração. Você não ter preguiça de orar, você saber que Deus está nos ouvindo e que a sua oração vale muito, né? Em seu poder, a oração de um justo. Então, para nós concluir aqui, irmãos, quando você orar, do jeito que nós falamos, né? Todos nós temos que nos preparar, receber Jesus, para que Jesus habite na sua casa. Renuncia, irmãos. Renuncia aquilo que você tem feito, aquelas coisas que está faltando ainda, que você fala assim, eu não levaria Jesus para dentro da minha casa, mostraria essa área da minha vida. Renuncia a isso. Deixa o amor de Deus, né, crescer. Joga fora. Dá para Jesus. Jesus, eu não consigo arrancar isso da minha vida, mas eu te dou autonomia para você fazer uma faxina na minha vida. Joga fora aquilo que não está prestando. Então, quando você der essa liberdade, você vai ver, né, como Deus é poderoso para fazer infinitamente mais daquilo que nós estamos pedindo, ou que estamos pensando, conforme o seu poder que opera em nós. A Ele seja a glória na igreja em Cristo Jesus, para todas as gerações, para todo sempre. Amém? Para todas as gerações, não é só para você, é para o seu filho, é para o filho do seu filho, irmão. O Senhor está nos chamando para essa vitória em Cristo, amém? Então vamos estar colocando em pé para nós fazermos uma oração final e encerrarmos o nosso culto.